Olá! Hoje iremos falar sobre a região centro-oeste do Brasil e como foi o processo de industrialização e urbanização dessa região. A região centro-oeste é composta por Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Enquanto a população, a região é pouco povoada. Goiás é o estado mais populoso da região. As maiores cidades são Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia. A abertura das fronteiras econômicas na região centro-oeste facilitou a entrada de uma grande quantidade de imigrantes, trabalhadores rurais que tinham como objetivo conseguir trabalho nas novas áreas de agricultura e pecuária. A partir desse fato, alguns migrantes compraram e outros tomaram posse de terras, dando origem a diversas propriedades rurais de pequeno e médio porte, geralmente com poucas tecnologias. Isso significa que era desenvolvida a agropecuária tradicional, mão de obra praticada pela família que cultivava produtos de base alimentar, como arroz, milho e feijão. Algum tempo depois, ocorreu o processo de expropriação dos pequenos e médios proprietários. O fato é explicado, pois grandes latifundiários e grupos empresariais iniciaram a compra de grandes extensões de terra. Como consequência, a região hoje é uma das que apresenta a grande incidência de concentração de terra no Brasil. Outro resultado desse processo foi a falta de trabalho no campo, uma vez que grandes propriedades desenvolviam pecuária extensiva e outras a produção agrícola altamente mecanizada. A escassez de emprego levou milhares de pessoas às cidades próximas, ocasionando assim o fenômeno do êxodo rural. O processo do êxodo rural, ocorrido na região centro-oeste, resultou em um rápido crescimento da população que ocupou os centros urbanos e até mesmo fez surgir novas cidades. A chegada intensa da população do campo nas cidades fez com que essas ficassem saturadas em relação à quantidade de pessoas, desestabilizando a estrutura urbana. Isso significa que, ao ocupar de forma rápida áreas que até então eram desabitadas, o governo não conseguiu disponibilizar a todos os serviços públicos. Com isso, a população passou a enfrentar uma série de problemas de caráter de infraestrutura, como a falta de saneamento, escolas, iluminação, pavimentação, policiamento, entre outros. O crescimento de bairros marginalizados nas grandes cidades de região oeste acontece porque a oferta de emprego é incapaz de absorver a quantidade de mão de obra derivada do campo. O Centro-Oeste é a região menos industrializada do país, contribuindo com apenas 3% do produto industrial brasileiro. Dois fatores influenciaram a instalação de indústrias na região: o crescimento da exploração de produtos extrativos minerais e vegetais, que propiciou o desenvolvimento neste setor. Estrategicamente localizado no centro-oeste do Brasil, com vastas extensões de terras férteis, água abundante e um clima favorável. O estado de Mato Grosso é o número 1 no ranking nacional na criação de rebanho, com cerca de 28,6 milhões de cabeças de gado. A pecuária é um importante setor da economia do estado. Só na região do Pantanal, a pecuária é a principal atividade econômica há mais de 200 anos. As criações de suínos e aves também são expressivas.
Estimativas apontam que a produção de carne suína, aves e bovina deve crescer 54% até 2022, passando de 2 milhões de toneladas em 2013 para 3 milhões. E a expectativa de crescimento do rebanho no país é de 5% ao ano. Cerca de 60% da carne industrializada brasileira é enviada para a União Europeia. O caminho entre a criação de gado até o consumidor final é feito com muito trabalho e investimentos em sementes, adubos, genéticas, defensivos, nutrição, suplementos e vacinas. O gado de Mato Grosso recebe todos os cuidados necessários para chegar até o consumidor com qualidade e segurança. Brasília iniciou sua construção em novembro de 1956, após Juscelino sancionar a Lei 2.874, a fim de sancionar a nova capital do Brasil, com a ideia de transferir a capital, que era no Rio de Janeiro, para o interior do país. Ao trasladar a capital para o interior, o governo pretendia povoar aquela região e expandir o povoamento para o oeste brasileiro, já que o seu litoral já estava superpopuloso. Pessoas de todo o país, principalmente os nordestinos, chamados de candangos, foram contratados para a construção da cidade, que inaugurou dia 21 de abril de 1960. Brasília é a terceira cidade com maior PIB do país, superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. Representa 3,76% de todo o PIB brasileiro, de acordo com o IBGE. Distrito Federal é um dos maiores produtores de café do país, e os principais produtos agrícolas se destacam o morango, a goiaba, a laranja, o mamão, a soja e a manga. Existem mais de 110 mil cabeças de gado na cidade. Exportam-se produtos feitos a partir da madeira para todo o mundo. Possuem serviços como comunicação, tendo a sede oficial da companhia Brasil Telecom e estações públicas e privadas de televisão, incluindo as públicas Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Record e Rede TV, e as principais localizadas na região, a TV Câmara, o TV Senado e a TV Justiça. Também temos as finanças. O Brasil tem a sede do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e principalmente o Banco Central do Brasil, Banco Rural e o Banco de Brasília. Também temos tecnologia de informática, como a Politec, Poliedro, CTIS, entre outros. E também temos setores industriais que se destacam, como o da construção e o processamento de alimentos, como a Perdigão e a Sadia. Também temos a fabricação de móveis. Lá existem postos de reciclagem de pesquisa e farmacêutica União Química. A taxa de desemprego da região Centro-Oeste subiu 9% segundo a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tanto por causa da terceirização de alguns serviços e principalmente por conta da crise econômica do país. Segundo o Campo Grande News, site de notícias, o medo por causa do desemprego aumentou. Segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria da Região, 66,9% da população está desempregada, dados de julho de 2017. Cerca de 12 meses atrás, até julho de 2016, 236.456 sul-matogrossenses perderam emprego segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego. Goiás possui uma cena menos trágica, pois houve uma pequena geração de empregos, mas ainda baixa comparada à capacidade do Estado. Sara tem 19 anos e um sonho: ser engenheira civil. Ela cursa o 5º período da faculdade, mas para continuar estudando, precisa de um emprego. Hoje eu tô mais assim, Facebook, pessoas que estão me divulgando, ali numa página que o pessoal compartilha, né, oportunidades que tem, e eu envio meu currículo por e-mail e já até perdi noção desse mês, quantos currículos eu já enviei, né, na expectativa de conseguir uma oportunidade de trabalho.
A estudante procura por um espaço no mercado há mais de 2 anos. De julho a setembro de 2013, a taxa de desemprego foi de 5,1%. Nesse mesmo período do ano passado, o número dobrou para 10,5% de goianos desempregados. Esse economista diz que o aumento do desemprego reflete na economia do país. Ele ainda explica que antes a população tinha um poder maior de compra e com tantas prestações e financiamentos que foram feitos, aumentou também o número de inadimplentes. Por causa da inflação, o rendimento médio do trabalhador também caiu. Olá, eu sou o Google Tradutor. Obrigado por assistir ao nosso documentário. Esse foi o grupo do Rafael, da Manuela, do Davi, do Thiago, da Júlia e da Gisele.